parasitologia. Na aula passada a gente fez um breve resumo, né, do que seria, uma breve introdução, porque na verdade a aula passada foi mais para a gente se conhecer. E hoje é que a gente vai realmente começar a ver o assunto em si. Só um minuto, deixa eu fazer aqui a frequência. Pronto. Então, como eu disse na aula passada, vocês estão vendo o slide, gente? Sim, Pronto. Então, como eu disse na aula passada, microbiologia e parasitologia, que é o nosso assunto. Vocês vão precisar dessa disciplina para o curso todo do técnico de enfermagem. É muito importante porque muitas doenças, elas são transmitidas justamente por micro-organismos e por parasitas. E aí vocês precisam entender como é que funciona isso, né? Inclusive nessa mesma disciplina a gente vai começar a ver algumas doenças parasitárias, né? Que pode estar relacionada com a questão da saúde pública, as principais, né? Que a gente trabalha. Então, é de extrema importância que vocês façam essa introdução, por isso que normalmente o primeiro ano de enfermagem, né? Vocês vão ver só, acho que só psicologia, microbiologia e parasitologia e anatomia, né? Acho que só são essas 3 disciplinas. Porque é justamente uma introdução do curso de vocês. São disciplinas fundamentais para que vocês consigam compreender as outras que vão vir nos próximos anos, né? Aí no segundo de enfermagem vocês já vão ter disciplinas mais específicas do curso de enfermagem, que normalmente é quando as pessoas gostam mais, que é quando vão ter prática de verificar a pressão, fazer medicamento, essas coisas assim. E no terceiro ano, aí vocês veem mais disciplinas ainda direcionadas para o curso de enfermagem. Mas nesse primeiro momento, é só realmente uma introdução do que seria os assuntos que vocês vão precisar na enfermagem, certo? Então, microbiologia é uma ciência que vai estudar os seres microscópicos. Como eu falei na aula passada, vai estudar os seres vivos, mas não são todos os seres vivos. Vocês têm aula de biologia, tiveram aula de ciências no ensino fundamental, e vocês tiveram aula sobre o que são seres vivos, né? E quando a gente estuda os seres vivos, vem lá dizendo que é aquele que nasce, é aquele que cresce, pode se reproduzir e morrer. Isso é um ser vivo. E aí vocês estudaram todos os tipos de seres vivos. No nosso caso, a gente não vai fazer isso. Em microbiologia, a gente só vai estudar os seres microscópicos. São aqueles seres tão pequenos que a gente não consegue ver sem a ajuda de um aparelho, né? No caso, a gente precisa da ajuda de um aparelho, do microscópio, para a gente poder visualizar esses micro-organismos. E parasitologia é a ciência que estuda parasitas que estão relacionadas com o surgimento de doenças. Eles parasitam os seres humanos e causam doença, né? Alguns são microscópicos, mas outros não. Então a gente vai entender ao longo, a gente vai ver as principais doenças causadas pelos micróbios e as principais doenças causadas pelos parasitas. Nesse momento a gente vai ver alguns conceitos que são utilizados em microbiologia inicialmente, certo? Então agora vamos falar em relação como é que acontece a relação entre os seres vivos. Então, os seres vivos, eles possuem características e propriedades que os diferem dos seres não vivos. Então, como é que a gente sabe que algo tem vida e algo não tem vida? Primeiro, acho que alguém falou até na aula passada, que os seres vivos são formados por células. Essa é uma das principais características, certo? Os seres vivos possuem uma organização celular, são formados por células. Outra característica que só os seres vivos têm é um ciclo vital.
O que é um ciclo vital? Ciclo é algo redondo que começa e volta, e vital se refere à vida. Então, o ciclo vital é o ciclo da vida de um ser. E só quem tem isso são os seres vivos. Qual é esse ciclo vital? É aquele que eu falei. Para ser um ser vivo, ele precisa nascer, crescer, ele pode se reproduzir e morre. Isso é um ciclo de vida. Também tem que ter a capacidade de nutrição, ou de produzir o seu próprio alimento, ou de se alimentar de outros alimentos, certo? Não, vital é de vida, viu? Inclusive, vocês, no segundo ano, vocês vão ter uma disciplina chamada Teoria e Prática. É nessa disciplina que vocês vão aprender a fazer curativo, a administrar medicamento, e vocês vão aprender a verificar os sinais vitais. O que é um sinal? É aquilo que você vê, sinaliza. E vital significa que são sinais de que a pessoa tem vida. Então, sinais vitais são os sinais que indicam vida. E quais são os sinais vitais? É quando vocês vão aprender a verificar a temperatura, pulso, respiração e pressão. Esses são os 4 sinais vitais. Ou seja, a pessoa que tem esses 4 sinais vitais significa dizer que ela está viva. Quando a pessoa está morta, a temperatura dela cai, então não tem mais temperatura, não tem mais pulso, não tem mais respiração e não tem mais pressão arterial. Por isso que os sinais vitais significa vida, viu, gente? Outra capacidade que difere o ser vivo de outros seres vivos é a nossa capacidade de se nutrir ou produzir o seu próprio alimento, por exemplo, as plantas. As plantas, vocês aprenderam em ciência e vão estudar mais agora em biologia. Vocês têm disciplina de biologia? Acho que tem, né? Ou é química? É porque é da área mais da básica, não é da técnica. Tem os dois. Tem os dois, Tem os né? dois. Pois Tem vocês, biologia e química. pois vocês vão aprender isso até abusar, né? Mas não tem, as plantas produzem fotossíntese, então elas se alimentam sozinhas, né? É. Já os animais não. Autotróficas, né, Tróficos. professora? Acho E que os é. heterótrofos é que se alimentam de outros seres. E os É. autótrofos produzem o seu próprio alimento, né? Então essa é uma característica que só seres vivos têm. Os seres, imagina uma pedra. Uma pedra é um ser que não tem vida. Então a pedra não faz isso. A pedra não é formada por uma célula, ela não tem ciclo vital, ela não tem a capacidade de se nutrir, ela não cresce nem se reproduz. Já o ser vivo cresce e se reproduz, né? Nós temos sensibilidade e irritabilidade, dentre outras características. Aí aqui fala um pouco de cada característica dessa, né? Em relação à organização celular, somente os seres vivos, com exceção dos vírus, que nós vamos, apesar que em algumas literaturas, alguns livros, alguns escritores, alguns poucos, fala que os vírus são seres vivos. Mas a maioria fala que os vírus não são seres vivos. Por quê? Porque ele para você ser um ser vivo, você precisa ter todas essas características. E os vírus, eles não conseguem, por exemplo, esse ciclo vital, que é nascer, crescer, se reproduzir e morrer, ele não consegue fazer isso sozinho. O vírus, ele só consegue fazer isso se ele estiver dentro de um hospedeiro. Por exemplo, dentro de outro ser vivo. Ele, sozinho, ele não consegue fazer isso. Então, só em ter isso já não é mais considerado. Os vírus também não têm organização celular. Vocês também devem ter aprendido de ciências, em biologia, essas coisas. Nós vamos ver até aqui algumas coisas. Que uma célula... Professora, Oi. professora,
Oi, pode falar. Mas nós também, os seres humanos, né, os animais, fora as plantas, não se reproduzem sozinhos também, não. Eles precisam de um par para se reproduzir. Isso, mas se reproduzem. Por exemplo, a gente, vamos imaginar um ser humano. Uma mulher, para ela gerar um filho, ela não precisa estar parasitando outra pessoa para poder gerar seu próprio filho. Entendeu? Não é que. Ela Aí, precisa do homem. isso, Não, é um tipo de reprodução. Entendeu? Mas, por sim, é. exemplo, o vírus, para que ele consiga estar vivo, ele só consegue estar dentro de alguém. Ou de algum outro ser vivo, dentro de uma planta, para ele estar sugando aquele ser vivo. Eu Nós, no, entendi. certo? Outra Uhum. característica que o vírus não tem, por isso não é considerado ser vivo. Quem é ser vivo tem uma organização celular. Lembra quando a gente estuda célula? A célula é formada por uma membrana, aí tem um citoplasma. Dentro desse O citoplasma DNA. tem o núcleo. Dentro do núcleo tem o DNA. Dentro do citoplasma tem as organelas, né? Tem mitocôndrias, ribossomos, complexo de Golgi. Tem essas coisas assim, né? Nos vírus, você sabe, o vírus ele é formado só de uma membrana proteica e um código genético que não é nem DNA, é RNA. Então, o vírus praticamente é só proteína e RNA. Ele não tem uma organização Professora, celular. qua- Oi. quais são, tipo, RNA e DNA? Qual é o nome que forma com essas três letras? Ou é só esse nome mesmo? Não, Tipo, D é o nome. É. é um nome. O DNA é Hum. desoxirribonucleico. É um nome bem feio e grande. Ah. E o RNA é o ribonossonucleico. É uma coisa assim. É um Ah. nome bem grande, aí a gente. E complicado de falar, e por isso que que normalmente a gente abrevia. Mas no geral é o código Ah. genético. Vocês lembram, ó, por exemplo, não sei se vocês eram muito jovem, que não tinha a novela O Clone, que até na propaganda vinha um negócio assim, um espiral. Ali é o código genético. É como se fosse um código de barras. No caso, os seres vivos têm DNA e no caso, o vírus tem RNA. Ali é onde tem todas as informações sobre aquela pessoa, sobre aquele ser vivo, certo? A gente vai ver bem detalhadamente cada parte dela mais na frente, certo? Mas é por isso que É. os vírus não têm, eles não são considerados. Mas a gente estuda, por quê? Porque os vírus, a gente estuda junto com microbiologia. A gente estuda, por mais que eles não tenham vida. Mas a gente estuda porque o vírus, gente, ele é tão importante em relação à saúde pública que a gente, por exemplo, está tendo essas aulas agora dessa forma por causa de um bendito vírus. Os vírus, eles estão muito relacionados a muitas doenças, certo? Então, é de extrema importância para quem trabalha na área da saúde ter conhecimento como é que funciona esse vírus. Então, a gente vai ter aula específica de vírus, vamos entender como é que se organiza esse vírus, como é que eles reproduzem e tal. Vamos ter aula sobre fungos, sobre bactérias, que são os micro-organismos que causam doenças. Além de que nós vamos ter aula também sobre os parasitas, né, que é parasitologia, que são os helmintos, que são os protozoários, né, que causam essas doenças. Então, é basicamente isso que a gente vai ver nessa disciplina. Então, a organização celular, todos os seres vivos, eles têm uma organização celular, menos os vírus, certo? Apesar que a gente estuda junto. Eles são formados por células. E não, nem que seja só uma. Por exemplo, existem seres que são formados só por uma célula. Por exemplo, as bactérias. A bactéria é só uma única célula. Nós, seres vivos, nós seres humanos, nós somos formados por trilhões de células, milhares de células. Nós é como se a gente fosse formado por um monte de pecinha.
E cada pecinha dessa recebe o nome de célula. Mas existem seres que não são assim, são seres formados só por uma única célula, como por exemplo as amebas, as giardias, que aqui nós vamos aprender quando for falar de parasitas, viu? Bactérias, são formados por uma única célula. E esses seres que são formados por uma única célula, a gente chama de seres unicelulares. Unicelulares. Isso. Então, uni vem de único e celulares vem de célula. Então, unicelulares são seres formados por uma única célula. Já o restante dos seres vivos é formado por um conjunto de células, como, por exemplo, os seres humanos, as plantas, os animais no geral. Então, como eles são formados por várias células, eles são chamados de pluricelulares. Pluri, de plural, de vários, e celulares de célula. Então, seres pluricelulares são seres formados por várias células. Então, essas são a forma de organização dos seres vivos. Em relação ao ciclo vital, como eu já tinha dito para vocês, os seres vivos, eles nascem, se alimentam, eles crescem, se desenvolvem, alguns podem se reproduzir, né, e morrem. E isso é o que a gente chama de ciclo vital. Professora, mas para se reproduzir não precisa, né, porque existem dois tipos de reprodução, que a gente até vai ver, que é a reprodução sexuada isso, e assexuada. A reprodução assexuada, você sozinho se reproduz. Não precisa. Nem as plantas, né? Não tem animal que se reproduz sozinho, não, né, professora? Algumas plantas precisam. Mas, por exemplo. Não, eu sei que não é todos, mas em animal. Tem algum animal que se reproduz sozinho? Acho que não, né? O animal mesmo. Ah, é verdade, a estrela do mar. Eu ia caindo. Já a maioria são por reprodução sexuada, ou seja, precisam unir duas células diferentes, se unem. Por exemplo, no caso dos seres humanos, é uma célula masculina, que é o espermatozoide, e uma célula feminina, que é o óvulo, que se juntam e aí sim vai dar origem a um novo ser, certo? Então, mesmo que para se reproduzir precise juntar duas coisas, mas se reproduz independentemente. Não precisa estar dentro de alguém, sugando alguém para poder se reproduzir. Então, isso é o que a gente chama de ciclo vital, que só quem tem são seres vivos. Outra é a capacidade de nutrição, né? Os alimentos são combustíveis da vida. Vocês vão ter aula agora de anatomia e vocês vão entender que nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. Eu adoro a parte de anatomia porque a gente se encanta como é que o ser humano é tão perfeito. Então, por exemplo, vocês sabem por que a gente se alimenta, come todos os dias? Será que é só... ter energia. Isso, porque muita gente acha que é só para encher a barriga, né? Não. O objetivo principal para você se alimentar todos os dias é você ter energia para realizar todas as suas atividades. Experimenta ficar sem comer muito tempo, você vai ficando fraco. Aí não segura nem... Não segura, né? Não segura nem pé. Justamente. Vocês vão ter aula de anatomia e vocês vão ver que o sistema responsável por fazer isso é o sistema digestivo. No sistema digestivo, você vai comer um alimento, por exemplo, todo mundo almoçou hoje, na hora lá do almoço. Então, tudo que vocês comeram na hora do almoço, vocês levaram até a boca, aí você mastigou com a ajuda dos dentes e teve a saliva, que também tem uma enzima. Vocês vão aprender tudo isso. Essa enzima começou a digerir o alimento, esse alimento desceu, passou pela faringe, da faringe foi para o esôfago, chegou no estômago. Quando ele chega lá no estômago, eu costumo dizer que o estômago ele é igual a um liquidificador. Se você pegar qualquer alimento, botar no liquidificador e passar, não fica parecendo uma papa? Pois pronto, o estômago faz a mesma coisa.
Só que no Por estômago... causa da substância. E, É o quimo, né, professor? O quimo. não, ele Suco. transforma, é o suco Hum, gástrico que vai se é. misturar com esse alimento, é como se ele estivesse derretendo, né? E vai formar o Uhum. quimo, que é o bolo alimentar. Quando forma do estômago, ele vai lá para o intestino delgado, que é o intestino fino. Quando ele chega lá, sabe o que é que vai acontecer? O que prestar do que tu comeu hoje no almoço, o que prestar, ou seja, o que for nutriente, vai cair dentro do sangue, certo? E o que não for nutriente vai lá para o intestino grosso. Aí as bactérias que vivem lá no intestino grosso se misturam com aquilo que não caiu dentro do sangue, forma o bolo fecal e você elimina. E o professor, e o que caiu dentro do sangue? Foi os nutrientes. E o que é que vai acontecer? Que esse sangue vai circular pelo meu corpo inteiro. Toda a região do seu corpo circula sangue. Toda. Se tiver uma região sem receber sangue, ela vai morrer. Por quê? Porque toda parte do nosso corpo precisa receber esses nutrientes, que na verdade são fontes de energia. Então, por isso que não existe ninguém viver sem comer. Porque é a forma, é através do alimento, é através da nutrição que a gente vai ter o combustível da vida, que são esses nutrientes, para nos dar energia, para a gente realizar todas as nossas funções, certo? E aí, como a gente até já tinha dito anteriormente, que dependendo do tipo de ser vivo, ele pode produzir, ou seja, sintetizar. Professor, o que é sintetizar? Fabricar, viu? Sintetizar é a mesma coisa de fabricar. Então, existem seres vivos que fabricam, sintetizam seu próprio alimento, como, por exemplo, as plantas, certo? Elas não precisam estar fazendo como a gente, engolindo, mastigando, fazendo tudo isso, não. Comendo comida que os outros produziram, não. Né? Que a planta produziu, não. Ela mesmo sozinha, ela só precisa receber a luz solar, que ela produz o seu próprio alimento. Esses seres são chamados de seres autótrofos. São seres que produzem o seu próprio alimento. E, por exemplo, a gente, né, os seres humanos, a gente não produz o nosso próprio alimento, tem que comer fora, assim, né? Eu preciso comer, tirar uma planta, uma verdura, um arroz, né? A gente precisa, nosso corpo sozinho não produz energia, né? Então a gente precisa se alimentar de outros seres. Então, quando a gente é incapaz de produzir o seu próprio alimento, professora, mas a gente não planta, a gente não está fazendo a comida, a gente está produzindo alimento. Não, a gente pegou um alimento já pronto e foi ali preparar para a gente comer depois. Quando a gente diz que a gente não consegue produzir o nosso próprio alimento, é dizer que o nosso próprio corpo não produz, não consegue se nutrir sozinho. Nosso próprio corpo não consegue produzir o nosso alimento. A gente tem que procurar algum alimento, seja de onde for. Esses seres são chamados de seres heterótrofos. São seres que são incapazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso a gente se alimenta de outros seres vivos, por exemplo. A gente come plantas, verduras, frutas, alguns animais, né? Outra característica é a questão da reprodução, né? Que os seres vivos, eles podem se reproduzir. E como é que esses seres vivos se reproduzem? Os seres vivos, eles podem se reproduzir de duas formas. De forma sexuada, né? E de forma assexuada. O A, normalmente, vocês, ao longo do curso de vocês, do técnico de enfermagem, vocês vão aprender vários termos técnicos que só são utilizados na saúde, né? Esses termos, normalmente, eles são formados por prefixos e sufixos, né? E, normalmente, quando você tem um A na frente de um nome, de um termo, significa ausência. Então, uma reprodução assexuada significa dizer que você não precisa
de uma relação sexual para você se reproduzir. Então, é a ausência de uma relação sexual, certo? Mas vamos primeiro entender como é uma reprodução sexuada. Uma reprodução sexuada, você precisa da união de duas células, certo? De duas células que tem que se juntar para poder produzir um novo ser. Isso acontece com os animais, isso acontece com as plantas. Por exemplo, o beija-flor, as abelhas, elas são animais extremamente importantes em relação à reprodução de algumas plantas, porque eles ficam carregando as células germinativas de uma para outra. Tem até um filme, é um filme de desenho, eu esqueço o nome das coisas, mas de vez em quando ele passa aqui na Sky. Eu posso depois até caçar e botar no grupo para você como é o nome do desenho. Negócio de uma abelha, que ela fala com outra e diz que as abelhas se revoltam, param de produzir o mel, não sei o quê, e aí as plantas todas morrem. E depois eu vou caçar o nome, vou botar no grupo, viu? O nome do filme. Que esse é muito bonzinho, é de desenho. E esse filme retrata justamente a importância que tem de alguns animais na reprodução sexuada de algumas plantas. Que se você matar as abelhas, por exemplo, você tem uma diminuição na produção de algumas flores. Por isso que locais onde você tem muitas flores, você encontra pássaros, você encontra beija-flor, você encontra abelhas, porque é justamente eles que fazem essa reprodução. Porque tem que carregar uma célula para se juntar junto com a outra. Então, a reprodução sexuada é quando você tem a união de duas células. Normalmente, essas células que são responsáveis pela reprodução é chamada de gameta, certo? Então, sempre vai existir um gameta masculino e um gameta feminino. Quando vocês estudaram ciências e vão estudar biologia, vocês vão ver quais são os gametas femininos das plantas, dos animais, no geral, né? No caso, por exemplo, dos seres humanos, como é o nome do gameta masculino? Espermatozoide. O espermatozoide, gente, é uma célula, que é uma célula reprodutiva, o nome dele é gameta masculino. Já a célula reprodutiva feminina é o óvulo, ou seja, é o gameta feminino, é a célula reprodutiva feminino. Quando eles se juntam, aí vai formar um novo ser. Isso é o que a gente chama de fecundação, certo? Os gametas, eles podem vir de dois indivíduos de sexos diferentes, como por exemplo os seres humanos, o homem e uma mulher, ou de um ser que possui ao mesmo tempo os dois sexos, que são os hermafroditas, no caso as minhocas. Uma minhoca, gente, ela não precisa de outra minhoca para se reproduzir, porque a minhoca, ela tem os dois sexos, elas são hermafroditas. Então, elas produzem os dois gametas, tanto masculino como feminino. Então, ela só precisa dela mesma, você entendeu? Mas, professora, mas isso não é uma reprodução assexuada, não? Não. Reprodução assexuada, você não precisa juntar duas células. Se você juntar duas células, não importa de onde ela veio, se veio de seres diferentes ou do mesmo ser. Se você juntou duas células, uma masculina e uma feminina, é reprodução sexuada. Então, você encontra isso na minhoca, na tênia. A tênia, gente, a gente vai... É uma parasitória que o povo chama de solitária, que cresce na barriga. Sabe por que chamam ela de... É uma verminose. Sabe por que chamam ela de solitária? Porque ela praticamente, se tiver outro tipo de verminose, ela come tudo. Só fica ela. Por isso que é chamada de solitária. Nós vamos ter aula sobre isso, viu? E ela também possui os dois sexos. Ela
tem a capacidade de produzir as duas células reprodutivas, tanto a masculina como a feminina, certo? E o que é a reprodução assexuada? Não há participação de gametas, nem fecundação. Foi o que eu disse, a gente não pode confundir. Quando é assexuada, você não junta célula, uma célula com a outra. Não existe isso. Quando você junta uma célula com a outra, a gente chama de fecundação, sabe? Se eu não precisar juntar, não é fecundação. Então, não é reprodução sexuada, é assexuada. Então, na reprodução assexuada, você não tem a união de duas células. Então, professora, se não tem, como é que vai se reproduzir? Aí tem vários tipos, por exemplo, você pode se reproduzir através de brotamento, de broto. Se a gente encontra muito em planta. Tem umas plantas mesmo que você só arranca um pedacinho, que é o broto, e planta, ela nasce sozinha. Isso é uma reprodução assexuada. Pode se reproduzir através de regeneração, por exemplo, a estrela do mar. Você corta lá o pedaço, aquele pedaço vira outro. Plantas também, a gente tem umas plantas que você só corta um pedacinho do uma cana de açúcar. Como é a produção da cana de açúcar? Você pode cortar a cana e cada pedacinho daquele, se você plantar, vai nascer outro pé de cana de açúcar, né? E isso precisou de célula diferente se juntando não, precisou não. Então é o próprio corpo do indivíduo, do ser vivo ou parte dele se divide dando origem a um novo ser. Isso acontece muito com as plantas. Pode ser por brotamento ou regeneração. Quando você pega um pedaço e vai formar outro. Então não confundam. Reprodução sexuada, você sempre vai precisar juntar duas células, sendo de indivíduos diferentes ou não, porque os hermafroditas, eles sozinhos possuem os dois sexos e se reproduz sozinho, mas precisa juntar as duas células. Já no assexuado, você não precisa juntar nada e nem tem fecundação. É ou parte do corpo do próprio ser vivo ou um pedaço dele que vai fazer com que nasça um novo ser. Outra característica dos seres vivos é a sua capacidade de sensibilidade e irritabilidade. Professor, o que é a sensibilidade? É a capacidade de você reagir a diferentes maneiras a um mesmo estímulo. Por exemplo, só os animais possuem isso, né? No caso, as plantas não. É uma característica que não é de todos os seres vivos. Inclusive, em relação aos animais, ainda nós temos uma subdivisão, porque é classificado os animais racionais e os animais irracionais, né? No caso, os animais racionais seriam os seres humanos e o restante dos animais seriam classificados como irracionais. Mas tanto faz, todos os animais, né, não as plantas, não é todos os seres vivos, são todos os animais, têm essa capacidade de sensibilidade, que é de reagir a situações de diferentes formas. Então, por exemplo, uma cobra é um animal, ela sendo atacada, ela pode reagir de diferentes formas. Uma pode atacar de volta ou ela pode fugir. Isso essa capacidade, é como se fosse uma capacidade de responder a algo, né, do ambiente, né? Nós, seres humanos, também temos demais. Isso aí é que nós temos. Por quê? Porque nós temos o nosso sistema nervoso mais desenvolvido. Isso é o que difere um animal racional do irracional. Qual é? É a sua capacidade de raciocínio. Ou seja, o seu sistema nervoso é mais desenvolvido, né? Os seres humanos. Então, a gente responde a situações de diferentes formas. Irritabilidade. Aí sim, a irritabilidade é de todos os seres vivos, que caracteriza a sua capacidade de responder ou reagir a estímulos ou a modificações do ambiente. E aí você vê isso não só nos animais, mas também em qualquer ser vivo, por exemplo, uma planta.
Uma planta, ela reage, por exemplo, quando é de dia, quando é de noite. Tem plantas mesmo que só dá flor. Tem uma que é 11 horas. Tem uma flor que é chamada 11 horas. Não sei se vocês já viram, é muito comum. 11 horas, que ela só, a flor dela só abre mais ou menos nesse horário. E quando é dia chuvoso, quando tá nublado, ela não abre a florzinha, fica fechadinha. Mas quando é de sol, normalmente de 10 a 11 horas, 12 horas, ela abre. Aí depois ela se fecha. Ou seja, essa é a capacidade de irritabilidade. É a capacidade que a gente tem de reagir ao ambiente. E aí isso é comum a todos os seres vivos, viu? Não é só aos animais, não. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Não. Gente, eu vou continuar. Vocês vão ter aula depois dessa minha aula? Vamos não. Pronto, o que é que vai acontecer? Na próxima sexta-feira eu não vou poder dar aula. Tenho um compromisso à tarde, eu não vou poder. Então eu vou, como se fosse antecipando a aula da próxima sexta. Então eu vou dar continuidade ao assunto, certo? Porque na outra sexta-feira a gente não vai ter o nosso encontro. Como nossa aula diária é de 30 minutos, então eu vou prolongar um pouco mais a nossa aula, né? E aí na próxima sexta vocês não vão ter minha aula, só daqui a 15 dias. Ok? Tá bom. Então vamos lá. Outra coisa que vocês têm que saber em relação aos seres vivos é que os seres vivos eles têm necessidades básicas para poder estar vivo, né? Então, para que os seres vivos eles se mantenham vivos e eles possam se reproduzir, eles têm algumas necessidades básicas que precisam ser atendidas, certo? E quais são essas necessidades básicas? Eles precisam de energia. E de onde vem essa energia? Da respiração. Lembra que eu falei do alimento? Que os nutrientes caem dentro do sangue, o sangue leva para todo o nosso corpo para ter energia. É só o alimento que nos dá essa energia, só os nutrientes? Não. Quando a gente respira, por que a gente respira? A gente inspira oxigênio, ou seja, entra oxigênio no nosso corpo e sai gás carbônico, né? Expira gás carbônico. E por que a gente faz isso, gente? Porque uma das principais fontes de energia, além dos nutrientes que a gente retira dos alimentos, é o oxigênio. Então, quando a gente inspira, quando entra oxigênio no nosso corpo, não é porque o pulmão precisa, não. O pulmão é o órgão responsável por fazer essas trocas gasosas, certo? Mas o objetivo é fazer com que esse oxigênio que entrou dentro do nosso pulmão vá para dentro do nosso sangue e o sangue carregue para o nosso corpo inteiro. Porque o oxigênio, junto com os nutrientes que a gente tira do alimento, são responsáveis por nos dar essa energia para a gente realizar todas as atividades do nosso corpo, certo? Além disso, a gente precisa de água. Nosso corpo, gente, em torno de 70% do nosso corpo é formado por água. Vixe, e quer dizer que nós somos quase um líquido? Não. Essa quantidade, 70%, não é nem formada de água. Nosso corpo é 70% formado de líquido. Então, todo o nosso corpo tem regiões que ela por exemplo, o sangue. O sangue, ele não é líquido, ele é pastoso. A maioria dos nossos órgãos, eles têm que estar umidificado. As nossas células, elas ficam em meio úmido. Então, o nosso corpo precisa de água, certo? Por isso que é importante a gente se hidratar o tempo todo. Professora, qual a quantidade certa de água que a gente tem que beber durante o dia? Vai depender muito da região onde você vive, se é mais quente ou não. Por quê? Porque se for numa região muito quente como a nossa,
A gente transpira muito e a gente perde água pela urina, pelas fezes, pela respiração, pelo suor. Então, quanto mais água você perde no seu corpo, quanto mais líquido você perde, mais água você tem que tomar. Vai depender do teu peso, da sua altura, se você faz muita atividade física ou não, vai depender de alimentação ou não. Mas, no geral, é em torno de 2 a 2,5 litros que a gente tem que ingerir durante o dia, no mínimo. Então eu vou pegar, quando for logo de manhã cedo, eu vou pegar uma garrafa de 2 litros, vou beber logo todo de uma vez, aí pronto, vai beber água durante o dia. Não pode. Essa água, se você beber toda de uma vez, o seu corpo não vai conseguir absorver de forma efetiva. A água que você deve beber durante o dia, que deve ser em torno de 2 litros, 2,5 litros ou até mais, deve ser ingerida aos poucos, em goles, em torno de, no máximo, 100 ml por vez. Você ficar tomando goles ao longo do dia. Aí, dessa forma, o seu corpo vai conseguir absorver toda essa água. Outra dica é que, professor, o que é a sede? A sede, gente, eu só bebo água quando estou com sede. Não deveria. Porque a sede, gente, é um grito de socorro do seu corpo, dizendo que você já está começando a ficar desidratado. Então, a gente deve beber água não porque está com sede, mas a gente deve beber água para não sentir sede, certo? Porque é muito importante para o... Professora, Oi. desculpa interromper. A senhora não tinha outra aula não, em outra sala? Tenho não. Então tá bom. Eu tenho antes dessa. Eu já dei de 2 horas da tarde até agora. Então, é muito importante que a gente... Oi. Desculpa atrapalhar, é porque Não, eu esqueci de dizer, eu lembrei agora. É porque Narayane não tá participando da aula porque ela tá doente, viu? Pronto, deixa eu marcar bem que... Narayane, né? Peraí. Narayane. Aí ela tá doente, aí ela pediu pra me avisar pros professores. Pronto. Tá bom, obrigada. Além de você ter a energia da respiração, que é o oxigênio, os alimentos e a água, a gente também tem que viver em condições ambientais adequadas, de temperatura, de umidade, o clima, ter luz solar. É por isso que esse povo aí dos Estados Unidos, da Rússia, fica mandando foguete não sei pra onde, da China, procurando vida em Marte, não sei mais lá das quantas. E sabe o que eles estão procurando? Não é ET, não. Quando eles vão para esses lugares, sabe o que eles procuram? Água. Eles procuram se tem temperatura adequada para que surja, para que tenha ser vivo. Porque os seres vivos, eles só conseguem se manter vivos numa temperatura adequada, se tiver água, se tiver umidade, se tiver luz solar. Gente, se o sol acabar, todo mundo morre. Porque a gente vai morrer de fome, porque vai acabar, se pronto, vai acabar tudo. A gente precisa da luz solar para poder estar vivo. Tem algumas regiões do planeta que não dá pra gente viver. Por exemplo, é dividido em linha do Equador, aí tem os trópicos, aí tem o ciclo polar ártico e o antártico, né? Na região sul, na região polar sul, não tem como ninguém viver, porque a temperatura lá é muito baixa. Então, não tem como a gente sobreviver. O ser humano, ele se adapta, né? Porque quando é a época do BR-Obró, né? Aqui no Nordeste, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Que é a época do BR-Obró. Setembro, outubro, novembro e dezembro. O calor é tão infernal que eu não sei como é que a gente aguenta. Mas a gente aguenta. Mas tem muitos idosos que podem até vir a óbito por causa do calor excessivo. Certo? Na época em São Paulo, quando faz muito frio, é muito comum moradores de rua morrerem de frio. Porque pra gente estar vivo, a gente tem que estar numa temperatura adequada para poder
realizar todas as nossas funções. Então, a gente precisa estar bem adaptado e protegido no ambiente onde a gente vive para que a gente se mantenha vivo. E aí também vocês já devem ter visto que aqui é como se fosse uma revisão do que vocês já viram, né, mas que é importante agora inicialmente. A cadeia alimentar. Professor, o que é a cadeia alimentar? É a sequência em que um organismo serve de alimento para outro. Então, cadeia alimentar é um ser vivo vai servir de alimento para mim, que eu vou servir de alimento para outro e assim sucessivamente. É uma cadeia, como está mostrando aqui, né? Na cadeia alimentar, a gente tem os produtores, os consumidores primários e os consumidores secundários, além dos decompositores, certo? Quem são os produtores? Os produtores é quem produz. Então, quais são os seres vivos que produzem os alimentos? Que eles não precisam de outros para produzir alimentos. Os autótrofos são as plantas no geral. Então, eles são os produtores. Eles sintetizam, ou seja, eles fabricam o seu próprio alimento, precisando para isso só de água, gás carbônico e energia solar. É o que a planta faz. A planta, se ela tiver gás carbônico, se ela estiver recebendo luz solar e água, ela vai produzir o seu próprio alimento. E ela vai servir de alimento para os outros. É por isso que a gente come as plantas, certo? Esses são os produtores. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam justamente dos produtores. Eles só vão comer os produtores, só vão comer plantas, os herbívoros. Já os consumidores secundários, eles vão comer os animais que consomem as plantas, que são os carnívoros, certo? E os decompositores, quem são? São aqueles que atacam os animais e as plantas que já morreram. Por isso que a gente chama de ciclo ou de cadeia, porque é um ciclo, gente, como tem aqui nessa imagem. O capim é um exemplo de um produtor na cadeia alimentar. Por quê? Porque o capim, você só dando água para o capim, gás carbônico e luz solar, ele vai produzir o alimento sozinho. E aí o que é que vai acontecer? A vaca, ela come o quê? Ela come o capim. Então, ela come planta. Então, a vaca é um consumidor primário, é herbívoro. Então, a vaca vem e come a planta. Nós, seres humanos, somos carnívoros. Por quê? Somos os consumidores secundários. Porque a gente come a vaca. Então, a gente está comendo um animal que se alimenta de plantas. Professor, e os seres vivos não comem as plantas também? Comem, mas nesse caso, como a gente come consumidores primários, a gente passa a ser consumidores secundários. E no final, tudo morre. A planta morre, a vaca morre, o ser humano morre. E aí a gente vira alimento para quem? Para os decompositores. Quem são os decompositores? Os fungos, as bactérias. E aí, os fungos e as bactérias vão servir de alimento para as plantas produzirem o seu próprio alimento. É por isso que a gente diz que é um ciclo, ó. Sempre, na natureza, nada se desperdiça. É um ciclo, entendeu? Isso é o que a gente chama de cadeia alimentar. Conclusão. Nem mesmo as plantas conseguem viver sozinhas. Muita gente sabe, as plantas, elas não precisam de ninguém. Precisa. Por quê? Porque se não tiverem os decompositores, ou seja, se não tiverem os restos de animais, os restos de planta morto, que esses fungos e essas bactérias fazem a decomposição para servir como se fosse estrume para essas plantas, elas não conseguiriam produzir o seu próprio alimento, certo?
Então, existe uma íntima relação, uma íntima ligação entre todos os seres vivos no ambiente. Você já deve ter visto alguma coisa desse tipo, que é só um resumo, mas, por exemplo, a gente não pode eliminar uma certa planta de um local, porque talvez aquela planta, se você remover ela daquele local, você vai causar um dano naquela cadeia alimentar daquela região. Se você matar um certo animal de um local, por exemplo, eu vou matar todas as rãs que existem dentro de casa, vai ser ruim. As rãs, elas comem pequenos insetos que poderiam transmitir doenças. Então, é um ciclo. Seres vivos, eles sempre dependem um do outro. É uma ligação. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Não. Deu para entender alguma coisa? Então, é o seguinte, como eu tinha combinado... Eu sim, professora. Pronto, então, inicialmente é só uma revisão do que vocês já viram em relação aos seres vivos, certo? Como eu já comuniquei a vocês, na próxima sexta-feira a gente não vai ter um encontro. É como se a gente tivesse antecipado para hoje, tá? A gente prolongou um pouco mais a nossa aula, que seria só de 30 minutos, né? Já tá quase 1 hora. E aí a gente só vai ter encontro agora daqui a 15 dias, né? De sexta-feira agora a 8 dias. Mas segunda-feira eu vou colocar lá na plataforma o vídeo da aula com a explicação, o conteúdo e a atividade para vocês realizarem, certo? E tô lá no grupo, qualquer coisa a gente se comunica, ok? Tá bom.